Bem-vindos ao Cerveja em Português. Hoje vamos falar com Susana Cascais, da cervejeira Dois Corvos. Susana Cascais, Sim. boa tarde. Boa tarde. Obrigado por vir ao Cerveja em Português. Nada. É um prazer. Muito obrigado. Diga uma coisa, como é que começou, qual é que foi a primeira vez que experimentou cerveja artesanal? Esta costuma ser a primeira pergunta. A primeira vez que experimentei cerveja artesanal. Talvez respondesse de outra maneira. A primeira vez que eu bebi uma cerveja diferente, por acaso, foi no Monumental, que tem um espaço no primeiro andar ao pé dos cinemas. Sim. E eu, nos tempos de faculdade, ia quase todas as semanas ao cinema e sempre antes do filme parávamos ali, tomávamos uma cervejinha, que na altura o que eles tinham era, ainda têm, algumas trapistas, Chimay, tinham Aleph, Fosfor. Portanto, esse foi o meu primeiríssimo contacto com cervejas diferentes. Depois, assim, numa ótica mais aproximada àquilo que nós fazemos aqui, foi quando fui viver para os Estados Unidos, que foi em 2002. Mudei-me para Seattle e aí passei 10 anos. E foi nessa altura que eu tomei contacto com a realidade cervejeira numa outra escala, né? E já gostava de cerveja e a partir daí comecei a incorporar a cerveja artesanal no meu dia-a-dia. O Scott, que é o meu marido, e o head brewer já vinha fazendo cerveja desde os anos 90 e desde sempre foi um grande apaixonado da cerveja. Portanto, nós, a pé da nossa casa, tínhamos ali várias cervejeiras, vários taprooms visitáveis. Então fazíamos a nossa peregrinação semanal aos espaços. E isso foi quase um choque de realidades, não é? Porque era uma realidade, para mim, portuguesa, inexistente. Não é? Isso foi uma grande lufada de ar fresco, foi assim um ponto de viragem. E quando voltou para Portugal, foi alguma... O que é que ele levou a entrar outra vez no mundo da cerveja artesanal? Ou a começar algo relacionado com a cerveja artesanal? Nós viemos... eu tive 10 anos em Seattle, como estava a dizer, e decidimos, eu e o Scott temos 2 crianças, decidimos vir mais por razões pessoais. Tínhamos os miúdos pequeninos e estavam muito longe da família, queríamos dar-lhe um bocadinho da família do lado português, obviamente. Queríamos dar-lhes uma experiência também em Portugal e, no fundo, fazê-los desenvolver a língua, etc. Portanto, viemos muito por questões pessoais. Só que viemos em 2012, em dezembro de 2012, que por acaso coincidiu com o ano em que a crise desceu mais ao fundo. A Troika estava cá, como vocês recordam, etc. Foi assim, vivia-se aqui um cenário relativamente dramático. Nós não viemos com nenhuma intenção de abrir uma fábrica de cerveja artesanal. Isso foi uma necessidade que a pouco se tornou evidente. A coisa passou mais por chegarmos cá, trouxemos o nosso equipamento de fazer em casa e naturalmente não queríamos ficar sujeitos a beber cerveja industrial, que era a única opção, não é? Já em 2012, nessa altura, havia algumas fábricas, nomeadamente a Sovina e a Letra, mas cujas cervejas não chegavam aqui a Lisboa. Era muito difícil encontrar à venda, propriamente, cerveja artesanal. Então nós começámos simplesmente por fazer cerveja para nós, em casa, para nós, para os amigos, para a família, e foi assim um bocadinho com o incentivo da família. Isto não há em Portugal, o que é que vocês não pensam em fazer? Se vocês fizessem, eu comprava, este tipo de coisas. E dávamos um jantar ou fazíamos uma festa lá em casa e desaparecia toda a cerveja do frigorífico. Depois tivemos que comprar um segundo frigorífico, passou a estar só dedicado à cerveja. E pronto, do segundo frigorífico até montar uma fábrica passou-se mais ou menos um ano e meio. E
E tem sido uma boa recepção por parte da clientela portuguesa? Tem, sim. Fenomenal, fenomenal. Aliás, a clientela portuguesa, a clientela de Lisboa, as pessoas daqui de Lisboa e arredores, são os nossos clientes habituais. O nosso espaço não está propriamente numa localização turística, portanto, chegam-nos realmente bastantes turistas, especialmente no verão, mas são turistas que já têm um interesse prévio em cerveja e, portanto, já fazem uma pesquisa e vêm à procura e encontram o nosso espaço dessa forma. Mas, obviamente, não estamos numa localização turística que permita simplesmente estar a passar pela nossa rua e entrar, não é? É uma coisa planeada. Os nossos clientes regulares, habituais, são quase, na sua grande maioria, o público português. E por isso faz-nos muito felizes, porque esse era um objetivo primordial para nós, era chegar ao público português, divulgar a cerveja, criar uma comunidade à volta de cerveja, introduzir esta ideia de cerveja artesanal e fazer com que isso entrasse na vida das pessoas. E desse ponto de vista estamos muito satisfeitos, porque é isso que nós vemos aqui diariamente. E tem sentido que se está a criar uma comunidade, uma cultura da cerveja artesanal em Portugal? Sim, sem dúvida que está. E eu pergunto isto não necessariamente só na zona de Lisboa, que sim, agora temos aqui a nova Lisbon Beer District e as 3 cervejeiras que estão aqui o triângulo das cervejeiras que estão aqui em Lisboa, mas pelo país todo tem notado alguma uma comunidade, ou é uma cultura, ou só... Uma coisa está ligada à outra, não é? Uma comunidade faz uma cultura, não é? E aí nós temos visto que ano após ano, mês após mês, inclusive, há cada vez um interesse, uma adesão maior à cerveja artesanal. Eu penso que o Fórum, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, o Fórum, quando nós chegámos a Portugal, teria talvez há 5 anos atrás, eu quero dizer, não quero errar, tínhamos aqui de perguntar aos orientadores do Fórum, mas eu penso que andava abaixo dos 3.000 utilizadores, eu acho que hoje está perto dos 10.000, passados 5 anos. Portanto, isso denota um interesse muito grande. A comunidade ainda é pequena, é uma comunidade pequena, é uma comunidade também muito próxima, as pessoas conhecem-se muito bem e há muita troca de informação e de cervejas, não é? entre os beer aficionados, digamos assim. Mas eu acho que está com muita força, os festivais que têm lugar fora de Lisboa e do Porto, portanto festivais até fora dos grandes centros urbanos, têm uma adesão incrível, as pessoas querem experimentar. O que acontece é que muitas vezes chegamos às pessoas e elas ainda não conhecem muito bem os estilos, às vezes não sabem bem qual é a diferença entre uma Pale Ale e uma IPA, ou entre uma Stout e uma... Mas são aspectos ténues, não é? do movimento, porque eu acho que o movimento está a ganhar força, está a ganhar adeptos. E ao contrário, isto se calhar depois já vou responder aqui a uma pergunta que talvez tivesse para mim, porque eu recebo muitas vezes esta pergunta: mas isto não é uma moda, não é como o gin? E a minha resposta é sempre não. E é não porquê? Porque o gin efetivamente teve ali um pico de novidade e tudo mais, e acabou por... Ainda se vê muitas pessoas a beber gin nos bares, mas já não é aquele hype, não é, que era aqui há uns anos. Tem um gosto específico por aquela bebida específica. Mas há aqui questões que têm uma grande influência nisso, e por isso é que eu acho que há aqui uma diferença fundamental entre a cerveja artesanal e o gin, quando tentam comparar as duas tendências, digamos assim. A cerveja artesanal, para já, é feita aqui, em Portugal, não é? Os produtores são locais, não estamos a falar de grandes marcas internacionais a fazerem festas de gin e a promoverem receitas com esta ou aquela especiaria. Estamos a falar de produtores locais, estamos aqui a chegar às pessoas que vêm até nós e que falam connosco enquanto produtores. Isso faz, eu acho, uma diferença muito importante e muito significativa. E depois também temos a questão do preço e até a questão das próprias ocasiões de consumo, que também têm muita relevância.
Uma Sim, cerveja... A cerveja pode ser uma coisa muito menos formal, digamos assim. Muito menos formal, está num patamar de preço muito mais acessível e que, para além disso, tem ocasiões de consumo, como a refeição, como estar com amigos, que não tem propriamente apenas a ver com uma saída à noite e uma noite de copos. Enfim, a cerveja pode e deve efetivamente entrar na rotina, no dia-a-dia das pessoas, e pode fazê-lo com grande pompa e circunstância, porque efetivamente, com tantos estilos disponíveis, é muito fácil nós conseguirmos complementar um belo prato de comida com uma bela cerveja e ir variando, não é? Sim, e nessa variedade... E não ter sempre aquela estrutura que se tinha muito antigamente, que era o Sagres ou a Superboc, e depois veio a Superboc preta e a Sagres preta, e era muito nesse âmbito. Sim, isso é um bocadinho o Pepsi Challenge, não é? É mais ou menos isso, sim. E agora tem-se um bocadinho mais do que só aquelas duas marcas, ou mesmo as cervejas importadas. Consegue-se ter, digo eu. Sim, isso é um aspecto muito importante do mundo da cerveja, é permitir ao consumidor ter escolhas, não é? E acho que na variedade está também a força daquilo que é o movimento de cerveja artesanal, sem dúvida. Uma coisa que eu tenho vindo a reparar, mesmo com amigos, quando eu venho a Dois Corvos, a Musa, outras cervejeiras, que geralmente é curioso reparar que nem toda a gente gosta do mesmo estilo de cerveja, e não há tanto aquela crítica de gostas dessa, mas porquê que gostas dessa? Como às vezes acontece com o gin ou com outras bebidas, porque, digo eu, talvez por ter mais variedade nas cervejas, não há tanto essa restrição ou tanto essa crítica, porque tu gostas da tua cerveja, eu gosto da minha cerveja e não há há todos tanto gostos. também, e porque eu acho que realmente é um ambiente muito informal. Não há a cerveja não é status, é uma fonte de prazer, de alegria, e há tantos estilos diferentes. Eu acho que passa muito por haver o respeito por aquilo que o outro está a beber. Eu gosto mais do estilo tal, mas tu gostas mais desse estilo, ou agora apetece, e não há lugar a críticas ou a apontar ou a tentar, no fundo, impingir aquilo que seria a nossa preferência. Acho que isso passa muito também pelo próprio espírito de troca e de partilha da comunidade. Em termos de colaboração, em termos da concorrência, digamos assim, tem sido uma coexistência? Tem sido concorrência ou coexistência? Tem sido as duas com outras? Em inglês há um nome, é co-opetition. Co-opetition é muito simplesmente, sim, estamos todos neste barco da cerveja artesanal, mas somos todos pequenos, não é? E, portanto, há um espírito de entreajuda e um espírito de... Juntos somos mais fortes do que unidos temos mais força do que sozinhos. Eu acho que isso é uma constatação que eu diria que a maioria, ou todos, talvez, terão chegado, porque nós, obviamente, não temos os budgets de marketing e de publicidade que terá um gigante industrial. E, portanto, a nossa força está quando nós todos trabalhamos para a mesma coisa, que é divulgar, promover, apoiar a cerveja artesanal em Portugal. Quando um ganha, todos ganham com isso. Portanto, há um grande espírito de entreajuda. Aqui com a Musa e a Lince, a 100 metros de nós, obviamente, se é preciso uma saca de malte porque lhes faltou o malte e vice-versa, ou posso ir aí buscar emprestado uns barris porque os meus acabaram-se. Enfim, isto acontece diariamente e há um espírito de camaradagem que é muito positivo. Uma pergunta que eu queria fazer é em relação a, de facto, essas dificuldades assim previstas. Tem visto muitas dificuldades a instalar uma cervejeira em Portugal? Houve algumas dificuldades logísticas, não sendo uma indústria, digamos assim, normal, que haja em microempresas, ou seja,
arranjar as cubas, arranjar o espaço, fazer a instalação específica. Foi um processo longo, dos mais variados aspectos, porque é um conceito novo, portanto, até alguns fornecedores que poderiam eventualmente colaborar connosco e serem nossos fornecedores tinham dificuldade até em entender o que é que nós íamos fazer. Alguns, penso, não chegaram a entender. E anos mais tarde é que nos vêm procurar, agora que já perceberam que há aqui um mercado, anos mais tarde vêm ter connosco, afinal, vocês contactaram-nos, agora é que nós percebemos que afinal há aqui qualquer coisa e podemos voltar a falar. E há alguns que até com quem aconteceu este tipo de situações. O que nós fizemos foi, nós não tínhamos nós fizemos isto com um esforço pessoal, não é? com as nossas economias, no fundo. Não temos aqui investidores ou terceiros envolvidos no nosso projeto. Portanto, fizemos tudo com muita carolice e não há aqui, o projeto não foi um chave na mão, não é? Nós fomos bater a porta de cada fornecedor, fomos a bater à porta do senhor das válvulas e pedir orçamento, fomos bater à porta, o que ia fazer barulho? Fomos bater à porta dos produtores de cubas de inox, fomos buscar as tubagens de glicol ao fornecedor de glicol. Portanto, fizemos tudo, um a um, com o nosso esforço e pusemos nós tudo em conjunto. Nós é que montámos a fábrica, na realidade. Portanto, isso demorou tempo, não é? E com isso também um processo de aprendizagem para nós próprios. Depois, do ponto de vista burocrático, obviamente que há muitas barreiras, há barreiras para qualquer negócio em Portugal, porque se fala muito do simplex e desta simplificação do processo de criar uma empresa. Isso fica bonito no papel e nas notícias dos jornais, mas a realidade não é bem assim. A realidade acarreta ainda muitas responsabilidades, muitas ambiguidades, muita falta de informação, vai só aos órgãos, aos serviços competentes, qualquer que seja a matéria, e falamos com 3 pessoas diferentes e obtemos 3 respostas diferentes para a mesma pergunta. Portanto, essas são as dificuldades que eu penso que não têm a ver apenas connosco. Talvez com a cerveja seja ainda um bocadinho mais acentuado, porque nem sequer existia essa categoria de negócio, esse segmento, quando nós não existia, quer dizer, não era expressivo, não é? Quando nós começámos. Portanto, se calhar hoje há algumas coisas que já estão mais operacionais. Mas eu acho que as dificuldades que nós sentimos, penso que não serão diferentes de outros negócios que estão a tentar abrir e instalar-se, especialmente na área produtiva, porque poderá ser fácil criar uma empresa de serviços, uma empresa que não tem amortizações, não tem bens, não tem ativos, não é? Vive do papel, vive sim, dos serviços, das ideias de papel, talvez aí seja relativamente mais fácil. Mas quando se enquadra aqui no âmbito da transformação, não é? Da produção propriamente dita, acho que as coisas aí entram num grau de complexidade muito maior e às vezes muito desajustada à realidade dos pequenos produtores, porque as regras que se aplicam a nós são as mesmas que se aplicam a uma empresa com 2.000 funcionários. Portanto, temos que seguir os mesmos princípios. Quando poderia haver aqui uma outra ótica para ajudar precisamente pequenos produtores, seja de cerveja, seja de torrefação de café, seja de chocolate, enfim, o que for. Podia haver aqui uma desburocratização dos processos e acho que isso criava um tecido empresarial mais interessante. Então, e para finalizar, como é que vê o futuro da cerveja artesanal em Portugal? Estamos ainda aqui na pontinha do iceberg. Acho que está tudo por fazer. Tudo aquilo que vimos até agora vai ser daqui a 10 anos, possivelmente vamos olhar para trás, para hoje, não é? 2018 e vamos pensar, que engraçado, como era o mercado há 10 anos atrás. Eu acho que vai acontecer, está a acontecer lentamente, mas vai acontecer uma transformação do consumidor. E eu acho que é aí está a pedra de toque da cerveja artesanal. E essa transformação vai ser no sentido do consumidor chegar ao restaurante, ao café, ao bar e perguntar à pessoa que está atrás do balcão porquê é que só tem uma cerveja. E nós já começamos a ver essa pergunta a acontecer. Temos restaurantes que vieram já ter connosco,
dizer, olha, gostava de ter aqui a vossa cerveja porque eu tenho clientes que me pedem, eu não conheço, mas os meus clientes dizem que eu tenho que ter. E eu acho que será aqui, este processo de viragem, será aqui que vamos começar a notar as diferenças maiores. É quando o consumidor não se contentar com apenas uma cerveja na carta. É como se fosse ao restaurante. Hoje, nos dias que correm, seria impensável ir jantar e dizerem-lhe que temos uma garrafa de vinho. Há um vinho. Isso era impensável nos dias de hoje, não é? Nós esperamos que o restaurante tenha uma lista com pelo menos 10 brancos e 10 tintos, já para não falar em espaços que têm o dobro ou o triplo disso, e achamos muito natural receber essa carta de vinhos que vem para a mesa, de onde nós podemos escolher, hoje vou comer aqui uma carne estofada, vou pedir uma bairrada para ir, porque os consumidores, eles próprios já sabem fazer essa análise e têm essa percepção já mais vincada. Há 20 anos atrás, quando íamos ao restaurante, havia um vinho, não é? Ou há 30 anos havia um vinho, que era o da casa, geralmente. E estamos aí nesse ponto. Portanto, não sei fazer futurologia, não sei dizer se é daqui a 5 anos, se é daqui a 10 ou 15, mas estamos aqui numa trajetória irreversível em que o consumidor não se vai contentar com apenas uma cerveja. E é aí que entra o universo de cerveja artesanal, que já está aqui para enriquecer as experiências que as pessoas podem ter em sua casa ou quando vão sair e estar com os amigos. Okay. Muito obrigado, Susana. De nada, é um prazer. Espero que tenha ido ao encontro das vossas perguntas e expectativas. Estamos a recolher as opiniões e estamos a tentar fazer aqui um registro histórico. Muito bem. Muito obrigado. Ora é essa, obrigada a eu.